E para algumas mulheres, o final da gestação é cercado de cansaço, correria, ansiedade e de muitos desconfortos no corpo. Entre o 7º e o 9º mês, podem aparecer incômodos como inchaços, cansaço e dor nas costas. Aprender a lidar com esses incômodos é muito importante para evitar o estresse antes do parto. A atividade física durante a gravidez pode trazer benefícios para a saúde da gestante e também do bebê. Porém, é necessário seguir alguns critérios. Se não for uma gravidez de risco, é muito importante a gravidinha, ela fazer essa atividade física. É primordial, principalmente para o fortalecimento da musculatura. Falando sobre esse fortalecimento de musculatura, quando a gente pensa na gestante, o fortalecimento do assoalho pélvico é muito importante, porque algo que acontece demais na gestação é a incontinência urinária. E aí, para a gente evitar esse risco, o fortalecimento do assoalho pélvico é o mais importante, tá? E com isso também ajuda até mesmo na hora do parto. Mas não só pensando no fortalecimento do assoalho pélvico, pensando no corpo como um todo, a gente pode dividir aí a atividade física em 3 pontos, tá? Atividade de baixo risco, médio risco e alto risco. Quando a gente vai pensar, nunca fez atividade física e está no período gestacional, a partir do 3º mês já pode se iniciar as atividades e, claro, com a liberação do médico. Pode sim fazer atividade de baixo e médio risco, onde a gente poderia colocar ali uma corrida leve, caminhada, nada de alta intensidade, uma natação, hidroginástica, médio risco, A academia, se a pessoa for bem orientada e souber fazer atividade, não tem risco, tá? E pensando nisso, também há algumas contraindicações em exercícios, que a gente vai falar logo mais. O que é importante também da atividade física? A regulação hormonal. A gente sabe que durante a gestação há muita alteração hormonal. E fazendo atividade física, a gente consegue liberar do próprio corpo, de forma natural, hormônios do bem-estar, como a relaxina, por exemplo, que ajuda a relaxar bastante a musculatura, entre outros, tá? Então, a atividade física é realmente muito importante. Buscar um profissional é fundamental para saber qual a frequência correta da prática das atividades. A maioria dos protocolos indicam que a frequência ideal é de 3 a 5 dias na semana, de 30 a 40 minutos a cada dia de treino. Se a pessoa tiver com uma respiração muito ofegante, significa que o treino está muito intenso. Ela tem que conversar durante a atividade de forma mais natural. Ficou ofegante, significa que tem que baixar aí essa intensidade de treino. Exercícios contraindicados. Vou mostrar para vocês, para ficar mais visual. O abdominal tradicional. Imagina essa mulher com uma barriga aqui agora gestacional. Não é indicado fazer esse abdominal pela pressão que vai causar e também pelo aumento da diástase. Isso também é um risco muito grande e acontece com muitas gravidinhas, tá? Outro exercício que também é contraindicado no período gestacional é a prancha. Quando a mulher está grávida, o que acontece? Aumenta muito essa lordose lombar. E aí essa pressão do feto, mais essa pressão contra o abdômen nessa posição, também aumenta o risco da diástase abdominal. Exercícios como luta, jump, tudo que tiver risco de queda ou de impacto também são contraindicados. A fisioterapeuta ressalta ainda sobre as dores na gestação. O centro de gravidade de uma pessoa quando ela está grávida, ele altera, tá? Aumenta-se muito a lordose lombar, que é exatamente essa curvatura da lombar. Quando isso fica muito aumentado, há uma pressão muito interna e até mesmo a questão de órgãos e vísceras, isso tudo aqui tem que ser remoldado de forma natural para o feto ficar aqui dentro confortável. Isso aumenta muito as queixas de dores na região lombar, região de glúteo, região de pés e pernas devido à retenção de líquido. Nesses casos de dor, pode sim fazer os tratamentos de terapias manuais, como a massoterapia, e
tudo o que não vá colocar em risco o feto. Então, para isso, é importante ser um profissional qualificado que saiba fazer essas terapias manuais, tá? Mas pode sim fazer. Usar o calor nessa região lombar também ajuda muito a trazer mais conforto para a gravidinha. Um cuidado muito específico é que na hora das terapias manuais, quando a pessoa te colocar na maca, a posição que você vai ficar deitado também é muito importante, tá? Não deve-se ficar por muito tempo deitado de barriga para cima, em supino, porque isso atrapalha, né, a irrigação de sangue no útero para o feto. Então, deve-se mudar de posições e posição de decúbito lateral. De um lado, barriga para cima, e do outro. Para baixo, não.